Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de História para o primeiro ano do ensino médio, Colégio Alfenísia Freire. Essa nossa aula irá versar sobre Roma da Antiguidade em sua fase república. Nós devemos recordar que o último monarca de Roma foi Tarquínio Soberbo, que foi deposto pelo Senado. A partir da sua deposição, os senadores fundam a República Romana, que tem como principal característica o Senado como órgão máximo de poder na República. Então, o Senado continuava sendo ocupado pelos patrícios e a Assembleia era formada por cidadãos pobres, os plebeus. Era sempre feito um plebiscito entre os cônsules e a Assembleia para que se tomassem as decisões. Os senadores passam a ser responsáveis pela preservação da religião, supervisão das finanças públicas, dirigir a política externa e administrar as províncias. As funções executivas de governo são distribuídas entre os membros de uma estrutura burocrática chamada magistratura. Os magistrados mais importantes são os cônsules, que possuem poder imperium, poder militar exercido fora de Roma, e os potestas, administração, polícia e justiça dentro de Roma. Os outros ocupantes da magistratura são os pretores, que administravam a justiça, os censores, os questores, os edis e os tribunos da plebe. Os tribunos surgem em consequência da luta dos plebeus por direitos políticos. Nós temos aqui uma gravura que representa um patrício, um senador romano. A revolta da plebe. Os plebeus, eles se revoltam contra os patrícios, principalmente porque eles não tinham poder de veto no Senado, eles não possuíam nenhuma representatividade no Senado. E, além disso, as leis romanas, elas eram orais e não escritas. E, por esse motivo, invariavelmente, os patrícios enganavam os plebeus. Então, os patrícios se aproveitavam que as leis não eram escritas e enganavam frequentemente os plebeus. Então, os plebeus passam a exigir dos patrícios duas demandas. A primeira demanda é as leis escritas e colocadas em lugar de fácil acesso e público. A segunda demanda é poder fazer parte do Senado e ter poder de veto. É óbvio que os patrícios vão negar tais demandas aos plebeus. Por esse motivo, nós vamos ver que em 494 a.C., todos os plebeus saem da cidade e se ausentam da cidade, né? E se dirigem a um monte sagrado, a uma colina sagrada, que faz parte das 7 colinas que cercam a cidade de Roma. A princípio, os patrícios fazem pouco caso, dizem que os plebeus não fazem falta, que logo eles vão voltar. Mas, com o passar do tempo, os patrícios se dão conta que muitas das atividades necessárias à subsistência de Roma e à própria subsistência dos patrícios são desempenhadas pelos plebeus, principalmente o exército. Né? O exército romano se esvazia sem os plebeus e as constantes ameaças de inimigos de Roma assustam os patrícios. Dessa forma, os patrícios vão concordar com as demandas da plebe, vão permitir que os plebeus tenham representantes no Senado com poder de voto e vão criar a chamada Lei das 12 Tábuas, que eram leis escritas que ficavam em lugar público, exatamente como os nossos amigos plebeus exigiram. Né? Então, essa foi uma grande vitória dos plebeus. E mais que isso, houveram mais concessões. A terceira grande concessão vai ocorrer em 287 a.C., onde é aprovado o Plebis Dictum, que institui que as leis passem a ser votadas pela plebe. Isso é uma grande conquista da plebe. Outras conquistas da plebe, de igual importância, são a Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrício e plebeu, a Lei Licínia Sestia, que impedia a escravidão por dívida, e a Lei Augúnia, que dava igualdade e liberdade religiosa aos plebeus.
Nós temos aqui uma gravura que representa a classe plebeia. Expansão romana. Nós vamos notar que no período da República houve grande e rápida expansão romana. Eles já tinham todo o domínio da Península Itálica e houve guerras contra Cartago, cidade que ficava ao norte da África, as chamadas Guerras Púnicas. E houve uma grande expansão romana no período republicano no mundo antigo. Então, esse mapa representa o processo expansionista romano. As guerras púnicas. A principal motivação das guerras púnicas é que tanto os romanos quanto os cartagineses disputavam o controle comercial do Mediterrâneo. Cartago possuía muitas colônias na Córcega, Sardanha, Sicília e Península Ibérica, e isso atrapalhava demais os romanos nos seus planos de controle comercial do Mediterrâneo. Nós vamos ver que após batalhas violentas, os romanos vão finalmente derrotar os cartagineses. Então aqui nós estamos observando as guerras púnicas, romanos e cartagineses em combate. Vamos falar um pouquinho mais sobre as guerras púnicas. Primeiro, nós temos que ter em mente que essas guerras elas vão se dividir em 3 fases. Então, as guerras púnicas são um conflito entre Cartago e Roma, disputando, como eu falei anteriormente, o controle comercial do mar Mediterrâneo. Os conflitos vão durar de 264 a.C. a 146 a.C., quando Cartago finalmente vai ser destruída pelos romanos. Tanto Cartago quanto Roma tinham exércitos fortes e a luta foi muito equilibrada. A região da Sicília era dominada por Cartago, como falamos anteriormente, que entravam em disputa constante com os gregos. Nesse contexto, Roma ocupou Messina e, por conta disso, os cartagineses declararam guerra, marcando o primeiro dos 3 conflitos das guerras púnicas. Gente, não podemos esquecer, a principal causa das guerras púnicas era o controle comercial e também político do mar Mediterrâneo. Vamos voltar à Primeira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica vai ocorrer de 264 a 241 a.C. e iniciou-se pela invasão dos romanos na colônia cartaginesa de Messina, como nós vimos anteriormente, na região da Sicília. Foi nesse momento que os romanos, com auxílio grego, passaram a dominar técnicas fenícias para a construção de embarcações que serviram para os combates no mar. Saindo vitoriosos do conflito, os romanos conquistaram não só a Sicília, como a Córcega e a Sardenha. Então, a Primeira Guerra Púnica, graças aos conhecimentos dados pelos gregos aos romanos, porque os nossos amigos gregos eles têm na sua origem os fenícios, então eles eram também hábeis navegadores. Eles passam esses conhecimentos aos romanos, os romanos com esses conhecimentos ganham condições de combate marítimo, vão derrotar os cartagineses e vão dominar não só a Sicília, mas também a Córcega e a Sardenha. Então, Primeira Guerra Púnica, vitória romana. Segunda Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica ela traz a atuação de uma figura histórica muito importante, que é Aníbal, filho de Amílcar, liderança cartaginesa. O Aníbal ele vai partir da Península Itálica, que foi conquistada por seu pai, e chegou até a Península... O Aníbal ele vai partir da Península Ibérica, que foi conquistada pelo seu pai, e vai chegar até a Península Itálica, vencendo os romanos em diversos conflitos. Porém, Aníbal não foi a Roma, e, portanto, os romanos não foram enfraquecidos. Aníbal derrotou os romanos por diversas vezes, esteve na iminência de fazer um cerco a Roma, mas desistiu e retornou para Cartago, né? Das grandes questões históricas é por que Aníbal desistiu do cerco e da conquista definitiva de Roma. Muitos dizem que Aníbal, como bom estrategista que era, viu que o cerco estava fadado ao fracasso porque os seus exércitos eram inferiores
em número aos exércitos romanos que protegiam a cidade. Então, um cerco de um exército menor a uma cidade, protegida por um exército maior, está fadado ao fracasso. Muitos historiadores tentam, né? Pessoal, isso é um ponto de vista de alguns historiadores. Por favor, estou salientando isso. Muitos historiadores defendem essa tese, que o nosso amigo Aníbal, mesmo tendo derrotado inúmeras vezes os romanos, chegando às portas de Roma, tendo a possibilidade de fazer o cerco e a conquista final de Roma, ele simplesmente desiste e volta para Cartago. E eles justificam essa desistência pela motivação que eu acabei de explicar a vocês. O conflito ocorre, então, em 218 a.C. a 201 a.C., foi em regiões dominadas pelos romanos. Como contra-ataque, Roma vai atacar Cartago e levou o conflito para o território cartaginês, forçando Aníbal a retornar e defender sua cidade. Essa é outra teoria, gente, que alguns historiadores defendem, porque Aníbal não impetrou o cerco final a Roma, que Roma havia enviado os seus exércitos para atacar Cartago, e por esse motivo o nosso amigo Aníbal desistiu do cerco e foi defender sua cidade. No entanto, muitos historiadores não acreditam nessa versão, porque jamais o Senado, na iminência de um cerco cartaginês, esvaziaria suas forças protetivas, enviando-os para Cartago, arriscando que Aníbal destruísse Roma. Então, existem duas versões para que Aníbal tivesse desistido do cerco a Roma. A primeira eu já falei, a segunda é essa que eu acabo de transmitir a vocês. No entanto, Aníbal, protegendo sua cidade, com seu exército já enfraquecido pela longa campanha em solo romano, ele vai ser derrotado por Cipião Africano em uma batalha conhecida por Batalha de Zama. Como resultado, Cartago vai passar a pagar impostos e foi proibido de se envolver em guerras, sem que houvesse concordância do Senado romano. Conquistou o domínio da Península Ibérica, né? Então, nós vamos ver que depois disso, mais do que domínio comercial do Mediterrâneo, domínio comercial e, por que não, político do Mediterrâneo, os nossos amigos romanos também vão conseguir o domínio da Península Ibérica, que estava anteriormente sob a guarda, sob o controle dos cartagineses. Nós temos aqui uma gravura que representa Aníbal, o cartaginês, que derrotou frequentemente os romanos e quase conseguiu conquistar Roma. A Terceira Guerra Púnica, desculpe, saiu pública lá, me perdoem, né? Me desculpem, ele tem um errinho de digitação, peço perdão a vocês, é a Terceira Guerra Púnica. A Terceira Guerra Púnica foi o conflito final entre Roma e Cartago. Então, com a experiência dos dois conflitos anteriores, Roma ganhou o primeiro e Cartago quase ganhou o segundo, no fim Roma ganha o segundo também. Roma partiu em direção a Cartago com a intenção de destruir a cidade, com liderança do Cipião Emiliano. Os romanos atacaram e incendiaram Cartago em um conflito que durou de 149 a.C. a 146 a.C. A cidade foi incendiada, os sobreviventes foram escravizados e Emiliano jogou sal sobre a terra com a intenção que nada mais crescesse ali. Pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês, que às vezes dá confusão. A Segunda Guerra Púnica é quando Cartago finalmente é invadida pelas forças romanas e pelos aliados de Roma, aonde Cipião Africano finalmente vai derrotar as forças cartaginesas e vai dominar Cartago, ou seja, Roma vai dominar Cartago. Roma, então, vai assumir o controle do Mediterrâneo, controle comercial, e Roma também vai passar a controlar a Península Ibérica, outrora sob controle cartaginês. Nesse período, Cartago ficou escravizada. Por que escravizada? Ela era obrigada a pagar impostos e tributos a Roma, não podia mais ter um exército, não podia se envolver em guerras,
e, de quebra, só podia fazer qualquer movimentação militar com a permissão do Senado romano. Essa situação ela traz a revolta aos cartagineses, que por diversas vezes atuam contra os romanos no solo cartaginês e na Península Ibérica. Então, os cartagineses começam a realizar um movimento quase de guerrilha contra os romanos, tentando enfraquecer as forças de ocupação romanas em Cartago e nas possessões de Cartago para retomar o controle do seu território. Bom, como os dois conflitos anteriores, né, foram bem difíceis para Roma, Roma então passou a temer Cartago. Temer em que sentido? Que Cartago conseguisse sua liberdade, conseguisse sua emancipação, fortalecesse seus exércitos, libertasse suas antigas possessões e viesse novamente atacar Roma e dessa vez conseguisse destruir e invadir Roma, como quase Aníbal fez na Segunda Guerra Púnica. Então os romanos decidem que eles não querem controlar Cartago, mas eles querem destruí-la. Daí, com a liderança do general Cipião Emiliano, os romanos voltam para Cartago, só que dessa vez não com a intenção de dominá-la, mas com a intenção de destruí-la totalmente. Os cartagineses e Cartago têm que ser destruída, né? O Senado, essa frase é proferida diariamente: Cartago tem que ser destruída. Finalmente, ganha esta tese que Cartago é perigosa demais para existir. Perigosa demais para quem? Para os romanos. Então, nós vamos ver que em 149 a.C. até 146 a.C., as forças romanas que já ocupavam Cartago mudam sua filosofia e passam a destruir Cartago e suas possessões e escravizar os sobreviventes cartagineses. Claro que quando os cartagineses viram que a política romana sobre eles mudou, eles reagiram. Por isso que a guerra vai durar esses 3 anos, de 149 a.C. a 146 a.C. A cidade foi literalmente incendiada. O ódio e o medo dos romanos em relação a Cartago era tão grande que eles salgaram a terra na intenção que nada mais ali crescesse ou prosperasse, e os poucos sobreviventes de Cartago foram levados como escravos para Roma. Então, as guerras púnicas elas foram, na realidade, um conjunto de conflitos entre Roma e Cartago, que ocorreram no período de 264 a.C. a 146 a.C. Inicialmente, os cartagineses atacaram o território romano. Nós devemos lembrar que os cartagineses reagiram devido à ação dos romanos sobre a cidade de Messina, mas realmente os romanos atacam Messina e os cartagineses declaram guerra total a Roma. Isso é verdade. Mas quem começou o primeiro ataque foram os romanos. Mas vamos lá. Atacam o território romano, mas sem marchar sobre Roma, o que fez com que os romanos perdessem batalhas, mas não tivessem sua cidade destruída. Então, o que está sendo citado aqui é a Segunda Guerra Púnica, onde Aníbal submete os romanos a diversas derrotas militares e quando está prestes a realizar o cerco final a Roma e a sua dominação, ele simplesmente desiste. E aí 2 teorias são apresentadas pelos historiadores. Eu já apresentei a vocês as duas. Por que Aníbal desistiu e voltou para Cartago? Bom, assim que isso aconteceu, assim que Aníbal, o cartaginês, sai com suas forças de Roma, do território romano, é óbvio que os romanos vão querer levar essa guerra para bem longe do território romano. Então, os romanos vão levar essa guerra, esse conflito, para o território cartaginês. E, por fim, né, na terceira fase das guerras púnicas, nós vamos ver que os nossos amigos romanos, temendo Cartago, vendo Cartago como uma grande ameaça, porque os cartagineses, mesmo estando subjugados desde a Segunda Guerra Púnica, eles ainda resistem.
o Senado romano, temendo Cartago, temendo o poder militar de Cartago, temendo uma reorganização das forças de Cartago, afinal, havia sido a primeira força militar a derrotar consecutivamente os exércitos romanos, as legiões romanas, e a primeira a ter a possibilidade de fazer um real cerco à cidade de Roma. Mediante esse temor, os senadores romanos passam diariamente a proferir a frase Cartago tem que ser destruída. E, finalmente, a frase deixa de ser frase e vira ação, e os romanos, na Terceira Guerra Púnica, tomam como missão, através de Cipião Emiliano, a destruição completa de Cartago, incendeiam Cartago, salgam a terra e levam os poucos sobreviventes como escravos. Bom, de novo, gente, essa guerra tem uma causa principal. Eu reforço isso porque isso é tema recorrente de provas de vestibulares e até do próprio Enem. A principal causa das guerras púnicas é o controle comercial e também político do mar Mediterrâneo, tá? Que era fundamental para a hegemonia econômica do mundo antigo. Continuando falar sobre a expansão pelo mundo antigo, os romanos vão prosseguir com suas conquistas pelo território do Mediterrâneo Ocidental, que era a Península Ibérica, que nós já vimos que eles haviam conquistado, agora eles partem para a Gália, e pelo Mediterrâneo Oriental, eles vão para a conquista da Macedônia, Grécia e Ásia Menor. A conquista foi total. Os romanos chamavam o Mediterrâneo de nosso mar. Nós vimos então que Cartago é o ponto inicial que vai permitir os romanos ao acesso total ao Mediterrâneo Ocidental e Oriental e, desta forma, a conquista expansionista militar nesses dois territórios. Após todas essas conquistas, após o Mediterrâneo ter se tornado o mar dos romanos, o estilo de vida em Roma passou a ser luxuoso, requintado, exótico, para alguns patrícios, claro. Muitos plebeus empobreceram, venderam seus bens, foram para a cidade, aumentando o número de mendigos. A partir daí, a vida social ficou intensa e densa em Roma. E eram necessárias mudanças, e aí iniciou uma crise no sistema republicano. Então, nós temos um mapa das conquistas no período republicano, conquistas territoriais de Roma. Consequências da expansão romana e crise da República Romana. Então, primeiro, o aumento do número de escravos, claro, a cada conquista militar, boa parte da população em fase produtiva era levada como escravos para Roma, e nós devemos lembrar que os romanos, assim como os gregos, eles possuíam uma sociedade escravista, e os escravos eram utilizados literalmente em todas as funções da sociedade romana, não somente na agricultura ou nos afazeres domésticos, mas em todas as funções. Nós tínhamos escravos policiais, professores, escravos que se tornavam gladiadores e assim por diante. O número de escravos se tornou tão grande que se tornou um perigo para Roma. E isso acaba se tornando mais perigoso ainda, porque os escravos começam a tomar ciência de sua quantidade e do seu poder, e começam a surgir as revoltas dos escravos, sendo que a mais famosa foi a revolta liderada pelo escravo gladiador Espartaco. Então, observa que o escravismo romano, tão agradável aos romanos, também passa a se tornar uma ameaça a Roma devido ao grande número de escravos e essa consciência que os escravos passam a ter, que eles são já maioria. Então as revoltas de escravos começam a pipocar em Roma, sendo que a mais famosa, a mais perigosa, foi liderada por um escravo gladiador chamado Espartaco. Então, o segundo fator é a ruína dos camponeses e a concentração de terras nas mãos dos aristocratas, os senadores, os patrícios, né? Migração do campo para a cidade, grande número de desempregados.
né? O famoso êxodo rural. Pessoal, deixa eu contar uma história para vocês. Existe uma frase que diz que para se acabar com a fome no mundo, o problema não é o número de famintos, mas a ganância dos poderosos. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque nesse período da República acontecia o seguinte: os plebeus eles eram convocados a participar das legiões romanas e lutar por Roma. Alguns plebeus tinham pequenas propriedades, abandonavam suas propriedades e iam lutar por Roma nas legiões romanas, nos processos expansionistas republicanos. Nesse período em que o plebeu está lutando nos confins da Europa em alguma legião romana, e observe que naquele período não tinha avião e carro, eles iam a pé, marchavam quilômetros e quilômetros até chegar ao alvo, a nação que eles iam atacar ou conquistar, e essas campanhas eram demoradas e às vezes também o retorno era demorado, muitos morriam, muitos demoravam demais para voltar. Bom, aproveitando-se dessa situação, muitos senadores começaram a criar meios para tomar as propriedades dos plebeus. Que meios são esses? Eles, no Senado, criavam aumento de impostos ou exigiam impostos pagos em metal precioso. Então imagina a situação: o plebeu vai para a guerra lutar nos confins da Gália, em nome de Roma. Ficam na sua propriedade sua mulher e seus filhos. Passado algumas semanas, aparece um cobrador de impostos dizendo que a lei mudou, que os tributos aumentaram ou que os tributos devam ser pagos em metal precioso, não mais em produtos, em carne, pele ou sementes. A mulher do plebeu e os seus filhos não têm como pagar isso. Então, imediatamente, o cobrador de impostos expulsava essa gente de sua propriedade e essa propriedade passava a integrar os espólios do Senado. Lá no Senado, os senadores acabavam comprando essas propriedades por um preço irrisório. E com esse artifício, os nossos amigos senadores, os patrícios, começaram a tomar as poucas propriedades que estavam nas mãos dos plebeus. Quando os plebeus que voltavam da guerra, muitos não voltavam, morriam, né? Mas os que voltavam, eles não encontravam mais suas fazendas, não encontravam mais suas famílias, porque a antiga propriedade que lhes pertencia agora estava sob o poder de um senador romano e sua família estava mendigando nas ruas de Roma. Esse processo, desculpe a palavra, safado dos senadores romanos, provocou um grande êxodo rural, que levou um grande número de desabrigados e desempregados para as ruas de Roma, aumentando a criminalidade e aumentando o perigo ao patrimônio dos próprios aristocratas e aumentando a possibilidade de uma revolta dessa gente. Então, nós vamos ver a formação de uma nova classe social, os homens novos ou cavaleiros que enriqueceram com o comércio. Isso também acontece nesse período. Vocês observaram, nós estudamos isso há pouco, que o primeiro passo para o controle do mar Mediterrâneo pelos romanos foi a destruição de Cartago. Daí para frente, eles dominaram o Mediterrâneo ocidental e oriental em consecutivas guerras expansionistas. Bom, com o Mediterrâneo nas mãos dos patrícios, eles começam a ganhar muito com o comércio marítimo e vai surgir uma nova classe, vamos dizer assim, que são os homens novos ou cavaleiros, que agora não enriquecem apenas com propriedades rurais, não enriquecem apenas através de agricultura ou espólios de guerra, mas que enriquecem através do comércio marítimo. Bom, nós falamos aqui da situação dos plebeus que iam lutar por Roma nos confins da Europa e acabavam tendo, suas propriedades
usurpadas pelos senadores romanos, que inventavam estratégias, dívidas, aumentos de tributos ou pagamento em moedas e metais preciosos para tomar as propriedades dos plebeus. Esse fato vai provocar uma grave crise no exército romano. Os plebeus vão começar a se negar a ir para o exército ou vão desertar, vão fugir das fileiras das legiões romanas e voltar para suas propriedades. Tal fato causou um grave problema para os exércitos romanos. Os generais romanos acabaram concluindo que a ganância dos senadores levaria as legiões romanas à ruína. Então, os generais romanos vão pressionar o Senado, inclusive através da ameaça de uma invasão do próprio exército romano a Roma para a deposição dos senadores, para acabar com a ganância dos mesmos. Eles vão exigir do Senado duas coisas. Primeiro, que se pare esse processo de tomada das propriedades dos plebeus. Segundo, que os exércitos romanos passem a ser profissionais, ou seja, passem a receber um salário. O soldado romano ia de graça, a princípio, por amor a Roma, para defender Roma. Agora ele vai profissionalmente como um soldado que recebe por essa ação. Então, os senadores romanos são obrigados, pela atuação dos generais romanos, que ameaçam invadir Roma com as próprias legiões romanas e destituir os senadores do poder, se eles não diminuírem a sua ganância e pararem de se apossar das propriedades dos plebeus. Nós vamos ver que o general Sila é um dos que mais se destaca nesse processo, em defesa dos soldados e na profissionalização do exército romano, que a partir de agora todo soldado, todo legionário vai ganhar um salário, ou seja, vai perceber um valor por participar das legiões romanas. Todas essas alterações que nós acabamos de falar aconteceram durante a República e provocaram uma grande crise na República. Primeiro, a crise de escravos. Segundo, o êxodo rural. Terceiro, o enfraquecimento dos senadores e patrícios com o surgimento de uma nova classe social tão rica ou mais rica que os próprios, que enriquecia com o comércio no mar Mediterrâneo. Quarto, a pressão feita pelos generais romanos sobre o Senado para a profissionalização do exército, ou seja, os legionários receberiam enquanto estivesse servindo as legiões romanas, e também para que se parasse com a ambição, com a ganância dos senadores em criar artimanhas para tomar as propriedades dos plebeus. Tudo isso, somado, vai provocar uma grande crise na República Romana. Pessoal, aqui nós temos uma gravura de Espartaco, o escravo que era gladiador e que foi o líder de uma das principais revoltas de escravos em Roma. Se houve uma crise, houve também uma tentativa de superar a crise da República Romana. Nós tivemos, por exemplo, a tentativa dos irmãos Graco. Tibério Graco, na tentativa de resolver os conflitos sociais existentes em Roma, ele vai aprovar uma reforma agrária. Até aí, tudo bem, realmente isso resolveria o problema do êxodo rural. Muitas pessoas viviam em marginalidade nas ruas de Roma no período da República porque suas terras foram tomadas. Se houvesse uma reforma agrária, se as terras fossem devolvidas, mesmo que fossem outras a essas pessoas, elas voltariam a produzir nos campos e deixariam as cidades, diminuindo o desemprego e a marginalidade. Só que tal medida, proposta por Tibério Graco, provocou a insatisfação dos aristocratas do Senado, que ao invés de atenderem à medida, acharam mais fácil assassinar, matar o Tibério Graco. Outra medida para tentar superar essa grave crise que a República está passando foi a do irmão de Tibério Graco, Caio Graco. O Caio Graco ele
retoma da onde o seu irmão parou, ou seja, ele retoma o processo de reforma agrária e consegue aprovar a lei frumentária, que obrigava o Estado a vender trigo a preços mais baixos à população, principalmente à plebe. As suas reformas, assim como as do seu irmão, vão entrar em choque com a ganância da aristocracia do Senado, e Caio vai ser pressionado politicamente e vai acabar cometendo suicídio em 121 a.C. Bom, essa situação ela agravou ainda mais a crise na República Romana. A ganância do Senado romano era desmedida e essa ganância faz com que a população se volte para os generais romanos. Então, os generais romanos passam a ser vistos pela população e por seus soldados como a solução, né? A solução para a ganância do Senado e para as medidas tomadas pelo Senado que só favorecem a aristocracia, só favorecem a eles mesmos. Então, nós vamos ter duas ditaduras militares durante o Senado, a ditadura de Mário e a ditadura de Sila. Mário, ele tinha já admiração popular e ele vai governar tentando agradar as camadas populares. E com isso eu não preciso dizer que ele deixou muito insatisfeita a aristocracia. O Sila já era um aristocrata e ele governou tentando atender os interesses da aristocracia. Então nós temos as duas ditaduras. Primeiro a ditadura de Mário, que vai conseguir pelo menos a profissionalização do exército romano, e a segunda ditadura, a ditadura de Sila, né? Ele vai invadir Roma e vai instalar uma ditadura militar. Só que o Sila vai tomar um caminho diferente do Mário. O general Sila, ele, para se manter no poder, ao invés de agradar a população, ao invés de agradar o exército, ele vai tentar agradar a aristocracia, vai tentar agradar o Senado. Então, esse período foi marcado por lutas entre o povo que não mais submetia aos seus superiores, e essas lutas entre os próprios generais. Dessas guerras de generais, uniu-se Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato, governo de 3 pessoas, mas acabou com a disputa pelo poder de César e Pompeu. Júlio César vai vencer Pompeu em suas ambições e tornar-se o único governante de Roma, com um excelente exército que possuía. Ou seja, Júlio César vai se tornar o único governante de Roma graças às legiões que governava. E ele vai governar até a sua morte em 44 a.C. Nós devemos lembrar que Júlio César ele vai acabar sendo assassinado pelo próprio Senado, quando ele pensa em fechar o Senado, decretar o surgimento do Império e se tornar o primeiro imperador romano. Quando os senadores deslumbram a possibilidade do fechamento do Senado e a perda total do poder político, que era isso que a ambição de Júlio César iria conduzir Roma, eles planejam a sua morte e Júlio César será assassinado por Brutus, homem da sua própria confiança, que foi seduzido pelo Senado para matar Júlio César. Com a morte de Júlio César, logo vai se estabelecer o segundo triunvirato em Roma, composto por Marco Antônio, que cuidava do Oriente, Otávio, que cuidava do Ocidente, e Lepto, que cuidava dos domínios africanos. O nosso amigo Marco Antônio, que cuidava do Oriente, ele logo é seduzido por Cleópatra. Cleópatra coloca na cabeça de Marco Antônio que, enquanto existisse um Senado, jamais Marco Antônio conseguiria se tornar imperador de Roma. Então, Cleópatra coloca na cabeça de Marco Antônio que o que ele deve fazer é aproveitar a oportunidade. Como assim? Ele deve
fazer uso da força militar egípcia somada às suas legiões, ou seja, ele treinaria os egípcios com as táticas de guerra romanas, entregaria aos egípcios também a experiência romana, tanto tática quanto bélica, em armamentos, em carros de guerra e por aí vai. Depois que os egípcios estivessem devidamente treinados e equipados, de tal forma que pudessem lutar de igual para igual com as legiões romanas, Marco Antônio somaria suas legiões ao exército egípcio e Cleópatra e Marco Antônio marchariam contra Roma, dominando Roma, acabando com o Senado, e Marco Antônio se tornaria o primeiro imperador de Roma. Bom, até aí a ideia é muito boa, só que esse plano de Marco Antônio, que se recusava a voltar a Roma, que se recusava a prestar satisfações ao Senado romano, fez com que os nossos amigos senadores mandassem espiões ao Egito e acabassem descobrindo as ambições de Marco Antônio e Cleópatra. Desta forma, o Senado convoca Otávio, que nós vimos que cuidava do Ocidente, e Otávio marcha com suas legiões para o Oriente. Lá ele derrota Marco Antônio, assume o controle do Oriente e Otávio se torna o grande herói dos romanos. Otávio se torna quase um deus para os romanos, tanto para o povo em geral, quanto para os soldados romanos. Com esse grande poder em mãos, Otávio, com essa conquista obtida por Otávio sobre Marco Antônio, e com Otávio tendo suas forças somadas pelas legiões de Marco Antônio, que derrotadas receberam indulto por parte de Otávio e se somaram às suas legiões. Otávio, então, com suas legiões somadas às que sobraram de Marco Antônio, marcha para Roma, sendo recebido em triunfo pela população e sendo proclamado por essa própria população como o grande e possível imperador de Roma. O Senado, vendo o poder militar de Otávio, vendo o apoio que ele possuía da população, que o adorava quase como a um deus, não tem outra forma a não ser ceder, finda a república e surge o império, com seu primeiro grande imperador, Otávio Augusto. Gente, dessa forma nós estamos vendo o fim da República Romana. Vimos os fatos importantíssimos que aconteceram durante a República, que vão desde o expansionismo romano até as guerras púnicas, até o controle comercial do mar Mediterrâneo, comercial e político, e esse controle que inicia do mar Mediterrâneo, que inicia com a vitória sobre Cartago, vai permitir que os romanos controlem tanto o Mediterrâneo ocidental quanto oriental, fazendo com que os romanos passem a chamar o Mediterrâneo de nosso mar. Nós vimos que esse processo expansionista trouxe extrema riqueza para Roma, mas que essa riqueza não foi suficiente para a ganância dos senadores, que passam a usurpar as poucas propriedades dos plebeus. Isso vai gerar uma grave crise no exército romano, fazendo com que os generais romanos, para evitar a ruína das legiões romanas, venham ameaçar o Senado de destituí-los do poder caso não ocorra a profissionalização do exército e caso não cessem os movimentos pelos quais os senadores se apoderavam das propriedades dos plebeus. Nós vamos ver que
existe uma resistência do Senado, já existem crises gravíssimas na República, como crise de escravos, com várias revoltas, sendo que a principal foi de Espartaco. Agora a crise do exército, onde os generais romanos ameaçam o Senado, principalmente os generais Mário e Sila. Nós vamos ver também que houve uma grave crise, que foi o êxodo rural, uma vez que as pessoas estavam perdendo suas propriedades para os senadores, eles, sem ter aonde morar, saíam do meio rural e acabavam na cidade, onde desempregados muitas vezes se metiam com marginalidade e revoltas. Houveram tentativas para evitar a ruína da República, dos irmãos Graco. O primeiro irmão Graco tentou fazer uma reforma agrária, o que desagradou a ganância do Senado, ele vai acabar sendo assassinado. O segundo irmão Graco tentou levar adiante a reforma agrária e conseguir trigo com preço subsidiado à população, né? O que também desagradou a aristocracia do Senado, que vai pressionar tanto que ele vai acabar se suicidando. Nós vimos também que, a partir daí, como a ganância do Senado era desmedida, pela pressão que estava sendo feita pelos generais e como a população romana se voltou aos generais, vão haver duas ditaduras militares em Roma durante a República, a ditadura de Mário e a ditadura de Sila. Finda as ditaduras, lembrando sempre que a ditadura do Mário, ele fez um governo voltado a agradar os populares e os seus soldados, o que desagradava a aristocracia. Já Sila fez uma ditadura voltada a agradar a aristocracia e o Senado, o que desagradava a população e os soldados. Fim dessas duas ditaduras, se formou o famoso triunvirato, que são formados por 3 generais. O primeiro triunvirato era composto por Júlio César, Pompeu e Graco. Esse primeiro triunvirato, houve uma disputa pelo poder entre Pompeu e Júlio César. Júlio César ganha essa disputa porque tinha um exército extremamente poderoso, e Júlio César se torna a figura política mais expressiva de Roma. Só que quando Júlio César tenta aumentar o seu poder, fechando o Senado, acabando com a República e proclamando o Império e se fazendo o primeiro imperador, ele será assassinado pelos senadores. O segundo triunvirato é composto por Otávio, Marco Antônio e Lepto. Nós vamos observar que Marco Antônio administra as possessões romanas do Oriente, e no Oriente ele entra em contato com Cleópatra, no Egito. Cleópatra estimula Marco Antônio a criar um império do Oriente, ou seja, somar suas legiões, o exército egípcio, capacitar o exército egípcio, e uma vez o exército egípcio capacitado, se uniria às legiões de Marco Antônio, marchariam sobre Roma, e Marco Antônio se tornaria o primeiro imperador romano. Só que a recusa de Marco Antônio em voltar para Roma e prestar contas ao Senado fez com que os senadores desconfiassem, mandassem espiões ao Egito, que acabam descobrindo os planos de Marco Antônio. Então Otávio será enviado ao Egito, derrota Marco Antônio. Uma vez derrotado Marco Antônio, Otávio oferece às legiões que sobraram de Marco Antônio o indulto. Eles serão perdoados se somarem às forças legionárias de Otávio. Muitas legiões de Marco Antônio se somam às legiões de Otávio, que agora marcha com um exército extremamente poderoso sobre Roma, aonde será recebido pela população como um grande herói, e a população clama por Otávio como o imperador, como o dirigente de Roma. Mediante o poder militar que Otávio agora possui, mediante a sua fama perante o povo, não existe mais como o Senado resistir. Então, fim da República, e surge o Império na figura do seu primeiro grande imperador, Otávio Augusto.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, eu peço que vocês enviem pela plataforma. Eu terei imenso prazer em responder os e-mails de vocês e dirimir essas dúvidas. Agradeço a atenção de todos e peço a Deus que vocês estejam bem e sejam abençoados. Vocês, alunos, que tanto nós sentimos falta, e familiares, que todos sejam abençoados por Deus. Que assim seja. Muito obrigado e um bom dia.